Então, bom dia a todos, certo, turma? Iniciamos agora mais uma das nossas aulas síncronas do curso de matemática de vocês. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos conjuntos e a gente vai resolver problemas, né? Situações problemas, né, que envolvem conjuntos utilizando o famoso diagrama de Venn, certo? Então, vamos lá, ó. Primeira situação, problema aqui, ó. Coloquei um probleminha, né, que caiu numa prova do IF, né? Só que o IF-MT, né, IF do Mato Grosso. Em uma festa, ó, 35 pessoas discutiam sobre 2 filmes, certo? Então, estava lá uma festa, né? 35 pessoas discutiam sobre 2 filmes. A e B, né? Tinha 2 filmes. Aí pode ser qualquer filme, mas aí eu chamei filme de A e B só para não escrever o nome grande, né? Então, 2 filmes A e B. Dessas pessoas, precisamente, né? Das pessoas que estavam discutindo sobre o filme, né? Sobre os filmes, 15 assistiram ao filme A, certo? 15 assistiram ao filme A. 8 assistiram aos 2 filmes e 10 não assistiram a nenhum dos filmes. Então, sabendo que todas as 35 pessoas opinaram, o número de pessoas que assistiram ao filme B é igual a. Então, aí você sempre que lê um problema, você vai ler 1, 2, 3 vezes até entender bem o que está acontecendo e depois a gente parte para a resolução. Né? Mas se você olhar aqui por alto, resumindo o que foi que aconteceu aqui, né? Tinha 35 pessoas numa festa e essas pessoas começaram a discutir sobre 2 filmes, A e B. E aí elas começaram a falar quais dos filmes assistiram. Né? Algumas pessoas assistiram o filme A, algumas assistiram o filme B, algumas assistiram aos 2, certo? Algumas não assistiram a nenhum, algumas assistiram só o A. Então teve várias possibilidades. Né? Então aí, dessas pessoas, precisamente, 15 assistiram o filme A, 15 assistiram o filme A, 8 assistiram aos 2 filmes e 10 não assistiram a nenhum. Então foi dada só essa informação. Também foi dado que todas as 35 pessoas opinaram, ou seja, das 35 pessoas, todas opinaram sobre pelo menos um dos filmes, ou A e B. E o número de pessoas que assistiram ao filme B. Essa é a pergunta. Quantas pessoas assistiram ao filme B? Certo? Então, esse é o tipo de problema que a gente resolve assim, ó. Vê. Primeiro, eu considero que nesse caso eu teria 2 conjuntos maiores, né, que seriam o conjunto das pessoas que assistiram ao filme A e o conjunto das pessoas que assistiram ao filme B. Pode ter as pessoas que assistiram aos 2 filmes, né? Então, por isso que eu faço o meu diagrama, né? De modo que o conjunto das pessoas que assistiram o filme A e o conjunto das pessoas que assistiram o filme B tenham aqui uma interseção, né? Tenha um pedaço em comum. Ou seja, quem estaria aqui dentro dessa parte aqui seria as pessoas que assistiram aos 2 filmes simultaneamente. Certo? E, além disso, eu também tenho aquelas pessoas que não assistiram a nenhum dos 2 filmes. Não assistiram nem filme A, nem filme B. E aí essas pessoas elas ficam no lado de fora. E nesse caso aqui, né, ele disse, né, essa informação. Ele falou, né, que 10 pessoas não assistiram a nenhum dos filmes. Então tem o conjunto das pessoas que assistiram o filme A, tem o conjunto das pessoas que assistiram o filme B. Quem não assistiu nenhum dos 2 fica lá de fora. Então tem 10 pessoas que não estão fazendo parte das pessoas que assistiram pelo menos um dos 2 filmes. Certo? Então aqui eu já coloco 10. E aí eu percebo o quê? Que aí, agora atenção, quando eu falo pessoas que assistiram o filme A, eu tenho 2 possibilidades para isso. Tem aquelas pessoas que assistiram o filme A que só assistiram o filme A, e tem aquelas pessoas que assistiram o filme A que, além de assistir o filme A, também assistiram o filme B. Certo? Então, eu sempre tento começar pela interseção dos 2 conjuntos. Então, quantas pessoas assistiram aos 2 filmes simultaneamente? Ele deu essa informação? Deu, né? 8 pessoas assistiram aos 2 filmes. Então eu sei que nessa parte aqui, que representa a interseção dos 2 conjuntos, que representa as pessoas que assistiram os 2 filmes, eu teria 8 pessoas. Então essa parte aqui teria 8 pessoas. Certo? Cada pessoa aqui teria 8, então um conjunto de 8 aqui. E aí eu volto para aquela minha pergunta inicial. Ó. Quantas pessoas assistiram o filme A? Aí eu tenho que dividir em 2 casos. Pessoas que assistiram ao filme A. Tem 2 possibilidades. Só assistiram ao filme A ou, além do filme A, também assistiram ao filme B. Certo? Então aqui, ó, 15 pessoas assistiram ao filme A. 15 assistiram ao filme A. Então, dentro do meu conjunto A, dentro do conjunto das pessoas que assistiram ao filme A, 8 já apareceram. 8, além do filme A, também assistiram ao filme B. Então, eles estão aqui na interseção.
Se eu fizer, que eu sei que meu conjunto A tem 15 pessoas, né? Então, se eu fizer 15 menos 8, né? Das 15 pessoas, 8, além de A, também assistiram B. 15 menos 8 dá o quê? Dá 7. E aí eu digo que essas 7 pessoas só assistiram ao filme A. Certo? Então tem uma diferença. Pessoas que assistiram ao filme A, pessoas que assistiram apenas o filme A. Pessoas que assistiram o filme A, 15. Pessoas que assistiram apenas o filme A, 7. Então aqui eu tenho 7 mais 8, 15. 15 pessoas assistiram o filme A. Dessas 15 pessoas, 7 só assistiram ao filme A. E 8, além do filme A, também assistiram ao B. Beleza? E aí, analogamente, eu posso encontrar aqui no meu conjunto B, ó, porque a pergunta é justamente essa, né? Quantas pessoas assistiram ao filme B? E não, a pergunta não é quantas pessoas assistiram apenas ao filme B, certo? Mas eu sei que esse espaço aqui que eu estou passando a setinha agora, né? Esse espaço aqui ele representa justamente as pessoas que assistiram apenas ao filme B. E eu não sei quantas pessoas assistiram apenas ao filme B, porque quando eu olho aqui na minha pergunta não tem essa informação, certo? Mas o que é que eu sei agora? Eu sei que se eu juntar todas as pessoas que responderam, né, que opinaram sobre os filmes, quando eu juntar todas essas pessoas, tem que dar um total de quantas pessoas? Tem que dar um total de 35 pessoas, né? Então eu posso dizer a você aqui, as 10 pessoas que não assistiram nenhum filme, mais as 7 que só assistiram ao filme A, mais as 8 que assistiram os 2 filmes, mais aquelas pessoas que só assistiram ao filme B, que eu não sei quantas são, que eu vou chamar aqui de X. Quando eu juntar todas essas pessoas que opinaram, ele falou que todas as pessoas opinaram. Quantas pessoas discutiam sobre o filme? 35. Então, essa soma aqui tem que dar 35. E aí eu faço essa soma e obtenho uma equação do primeiro grau. Bem fácil, né? 10 mais 7 mais 8, né? Dá 25. 25 mais quanto dá 35? Ou seja, está faltando quanto para 35? Está faltando 10. Então, esse X aqui é 10. Ou seja, 10 pessoas, esse X aqui que eu tinha descoberto era 10. Então, 10 pessoas só assistiram ao filme B. Certo? Agora, atenção à pergunta. Eu posso vir aqui e marcar 10. Letra C. Só que eu teria marcado errado. Porque a pergunta é número de pessoas que assistiram ao filme B. A pergunta não foi número de pessoas que assistiram apenas ao filme B. Então, as pessoas que assistiram ao filme B são as pessoas que assistiram só ao filme B e as pessoas que, além do filme B, também assistiram ao filme A. Então, as pessoas que assistiram ao filme B são 8 mais 10, né? As 8 que, além do filme B, assistiram ao filme A e as 10 que só assistiram ao filme B. Então, 18 pessoas assistiram ao filme B. Então, de novo, só para reforçar. Dessas 18 pessoas, das pessoas que assistiram ao filme B, você tem 2 grupos. Tem aqueles que só assistiram ao filme B e tem aqueles que, além do filme B, assistiram ao filme A. Mas essas 18 pessoas assistiram sim ao filme B, que era essa a pergunta. Pessoas que assistiram ao filme B, 18. Então a resposta aqui é 18. Se a pergunta fosse assistiram apenas ao filme B, aí a resposta seria 10. Certo? Então tem que ter essa atenção daí. Tá bom? Faltou esse segundo exemplo aqui agora. Vamos lá. Ó. Em uma pesquisa, certo? Sobre a preferência dos criadores de peixe de uma região, né? Realizada com 150 criadores. Então, primeira parte assim, né? Vê, você tem que entender o contexto do problema. Ó. Em uma pesquisa sobre a preferência dos criadores de peixe de uma região realizada com 150 criadores. Então, foi feita uma pesquisa, né, com criadores de peixe de uma região e nessa pesquisa foram entrevistadas, né, foram vista a preferência de 150 criadores de peixe. Certo? Então, 150 é o total de pessoas que participaram dessa pesquisa. Beleza? Então já começa a trazer pela informação. 150 pessoas participaram dessa pesquisa sobre criação de peixe. Aí constatou-se que 100 pessoas utilizavam a ração do tipo A. Certo? E que 80 pessoas utilizavam a ração do tipo B. Então perguntaram qual tipo para esses criadores de peixe, qual os tipos de ração que eles utilizavam. Né? Então, 100 pessoas disseram que utilizam ração do tipo A, 80 pessoas disseram que utilizavam ração do tipo B. 20 criadores, né, dos 150 entrevistados, disseram que não usam nem a ração do tipo A e nem a ração do tipo B, ou seja, não usam nenhuma das duas rações. Aí agora ele faz uma série de perguntas. Ó. Quantos criadores usam os dois tipos de rações?
quantos utilizam apenas a ração do tipo A e quantos utilizam apenas a ração do tipo B, certo? Porque, novamente, quando ele fala aqui, ó, 100 pessoas utilizam a ração do tipo A, nada impede que dessas 100 pessoas elas também utilizem outro tipo de ração, certo? Só perguntaram, ó, você usa essa ração tipo A? O cara disse sim, que usa. Mas nada impede que ele use outro tipo de ração também. Então, quando ele dá uma resposta sim para o A, ele pode dar a resposta sim para o B também. Agora, se ele fala, ó, eu uso só ração do tipo A, aí é outra pergunta. É outra coisa que ele está falando. Eu só uso ração do tipo A. Então, ele já está dizendo que não usa outro tipo de ração. Mas se ele disser que usa ração do tipo A, é aquela mesma história. Se ele usa ração do tipo A, tem duas situações. Ou ele só usa a ração do tipo A, ou ele usa, além do tipo A, usa outro tipo de ração. Tem duas situações, então tem que ter sempre esse cuidado. Ele está falando que só usa do tipo A, ou ele está falando que usa a ração do tipo A? E aí são duas situações diferentes. É sempre essa diferença que vocês têm que perceber, certo? Então vamos lá. Então, de novo, olha aqui, né? Eu teria dois conjuntos maiores, né? Ração do tipo A e ração do tipo B. Então, eu tenho dois conjuntos. Então, eu faço um diagrama de Venn com duas bolas, né? Ou duas figuras, dois retângulos. Certo? De modo que apareça uma interseção entre essas duas bolas, né? Então, aqui, eu novamente representei os conjuntos, né? Um diagrama de Venn, né? Cada conjunto é representado aqui por uma bola oval, né? A e B. E agora eu vou tentar, né, colocar os dados do problema dentro desse meu diagrama. Tá bom? Eu sempre começo, né? É sempre bom com você começar pelas pessoas, né? Que, quando não for perguntado isso, né? Que não consomem, nesse caso, nenhum tipo de ração, nem ração A, nem ração B. E depois você vai para a interseção. São as duas coisas que você sempre tenta começar. Então, sempre tenta começar pelas pessoas que, nesse caso, não usam nem ração do tipo A, nem ração do tipo B. Quantas pessoas não usam nem ração do tipo A, nem ração do tipo B? Ou seja, ela estaria fora aqui do meu diagrama. Aí eu vou ler a questão de novo aqui, olha, 20 criadores disseram que não usam nem ração A, nem ração B. Então, fora do meu diagrama, né, fora do conjunto A e do conjunto B, eu tenho 20 pessoas que disseram que não respondem, que não utilizaram nenhum tipo, né, de ração. Então, percebe que essas 20 pessoas são 20 respostas, né? Então, seriam 20 elementos. Só que aí eu estou agrupando, para não escrever 20 coisas fora, eu agrupo 20 elementos, é um total de 20. Está aí o 20 representado. Certo? E aí eu parto para a minha interseção. Seria esse intervalo aqui. E aí eu lembro que a interseção de dois conjuntos é aquilo que é comum aos dois conjuntos. Nesse caso, seria as pessoas que usam, os criadores de peixe, que usam os dois tipos de ração, A e B. Só que percebe que essa é uma pergunta, né? Quantos criadores usam os dois tipos de rações? É justamente o que eu quero descobrir. Quantos criadores usam os dois tipos de rações? Eu não sei quantos criadores usam os dois tipos de ração. É justamente o que eu quero saber. Então, toda vez que na matemática, né, que eu tenho um valor desconhecido, um valor que eu quero descobrir, eu tenho que chamar esse valor de uma incógnita, né? Um valor desconhecido. E eu tenho que representar por um símbolo. E, novamente, a gente vai usar a letra X para representar esse valor desconhecido. Mas, novamente, eu posso trocar o X por qualquer símbolo. Um coração, um triângulo, certo? Ou outra letra, certo? Para representar esse valor desconhecido. Tá bom? E agora, veio. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó. Dessas pessoas, desses criadores, né, que usam ração do tipo A, ele disse quantas pessoas, né? Quantos criadores, né, usam ração do tipo A? Quantos? 100, né? 100 criadores utilizavam a ração do tipo A. 100 utilizavam a ração do tipo A. E aí, agora, atenção. 100 utilizavam a ração do tipo A. E dessas 100, você tem duas situações. Ou usa só a ração do tipo A, ou, além da ração do tipo A, também usa a ração do tipo B. Então, quando você juntar essas duas situações, vai ter que dar um total de 100. Então, quer dizer que dentro aqui da minha bola do conjunto A tem que ter 100 elementos. Só que, desses 100 elementos, X, né, já está aqui, que é aqueles que usam os dois tipos de ração. Então, quantas pessoas só usam ração do tipo A? 100 menos X. Certo? Vê? Porque, vamos lá, vamos supor que X se fosse 30. Vamos supor que 30 pessoas usam os dois tipos de ração. Quantas pessoas só usam a ração do tipo A? Aí, como o total de pessoas que usam A é 100, 100 menos 30, 70. Então, 70 só usam ração do tipo A, mas as 30 que além de A usa também B, 100 mais 70 mais 30 daria 100.
certo? Então, toda vez, né, que tiver esse tipo de problema aqui, que o seu valor de x, né, for o valor desconhecido, né, a interseção, aí quanto vai ser os que usam só A? 100 menos x. E, analogamente, quantos criadores só usam ração do tipo B? Só usam ração do tipo B. Aí eu olho, quantos criadores usam ração do tipo B? 80 utilizam ração do tipo B. Desses 80 que usam ração do tipo B, X, que é um valor, não um número, usam, além da ração do tipo B, a ração A. Então, quantas pessoas só usam a ração do tipo B? 80 menos X. Então, você sempre mata aqui. Eu mato aqui. Colocou aqui o X, valor desconhecido. Quantas pessoas usam ração tipo A? Aí você vai ver quantas pessoas usam A, 100, 100 menos X. Nesse caso, só usam ração tipo A. 80 menos X, só usam ração tipo B. Percebe que se tu juntar 100 menos X mais X dá 100, que é justamente as pessoas que usam ração do tipo A. Se tu fizer 80 menos X mais X dá 80, que é justamente as pessoas que usam ração do tipo B. Certo? E agora, pronto, eu não achei nenhuma informação ainda, porque justamente eu não sei qual é o valor desse X. Percebe que quando eu souber o valor de X, eu vou saber quantas pessoas, os criadores usam os dois tipos de ração, automaticamente eu vou saber quantos utilizam apenas ração do tipo A, e automaticamente eu vou saber quantos utilizam apenas ração do tipo B. Beleza? E aí, como é que eu faço? Agora eu vou ter que juntar essas 4 possibilidades. Né? Porque, ó, ou usa só ração do tipo A, ou usa só ração do tipo B, ou usa as 2 rações, ou não usa nenhuma. Quando juntar essas 4 possibilidades aí, eu vou ter que ter o quê? O total de 150 criadores que participaram da pesquisa. Então, quando eu juntar tudo aqui, ó, 100 menos x mais x mais 80 menos x mais 20, isso dá um total de 150. E aí, de novo, a equação do primeiro grau, que a gente já aprendeu a resolver. Juntando aqui, ó, faço primeiro os números, né? 100 mais 80 mais 20, né? 100 mais 80 mais 20 dá 200, né? Dá 200. E aqui eu tenho, ó, menos x mais x menos x. Eu tenho 2x negativo e 1x positivo. 1x positivo mata 1x negativo, né? Eles se cancelam. Sobra só 1x negativo, né? Eu tenho 2x negativo e 1x positivo. Ou seja, eu tenho uma dívida de 2 e um saldo de 1. 1 é um saldo de 1. Tira 1 da minha dívida, sobra uma dívida de 1 ainda, né? Então eu fico ainda com menos 1x. Então aqui, eu resolvendo esse lado, eu fico com o quê? Fico com 200 menos x, né? 2x negativo e 1x positivo fica 1x negativo. 200 menos x igual a 150. 200 menos quanto dá 150? Eu vou tirar de 200 um valor, que vai dar 150. Eu tenho que tirar quanto? Eu tenho que tirar 50. Né? O meu x é 50. Então isso significa que 50 criadores usam os 2 tipos de ração. Automaticamente, ó, 100 menos 50, 50. 50 criadores só usam ração do tipo A. E automaticamente, 80 menos 50, 30. 30 criadores usam apenas ração do tipo B. Certo? E aí eu respondi as 3 perguntas. Então percebe que quando, né, a pergunta for, né, a interseção, quantos utilizam os 2 tipos de ração? Nesse caso aqui, aí o seu valor desconhecido vai ser aqui o x, né? Aí você monta desse jeito. Aqui é x, aí você vai ver quantos tem no A. Então, nesse caso, 100, 100 menos x. Quantos tem no total do B? Nesse caso, 80. Então, 80 menos x. Junta os 3, mais as pessoas, nesse caso, que não usam nem A nem B. Quando você juntar tudo, tem que dar o total de pessoas que participaram, nesse caso, da pesquisa, que é 150. E aí você arma a conta, dá a equação do primeiro grau, e você acha a sua resposta. Automaticamente, quando eu achei, né, a interseção, eu achei aqueles que utilizam só o A e aqueles que utilizam só o B. E respondi as 3 perguntas. Certo? Mas ele podia fazer, se fosse uma pergunta, né, no concurso, no vestibular, ele ia fazer só uma das 3 perguntas. Ele pergunta só uma das 3. E aí você, achando uma resposta, automaticamente você acharia as outras. Certo? Vamos fazer esse terceiro. Esse terceiro é um pouquinho diferente porque tem porcentagem, mas a gente também acabou de ver porcentagem, então não vai ter muita dificuldade, não. Aqui é só uma besteira, porque vai ter que usar, além do nosso conhecimento de conjuntos, de porcentagem também. Ó. Aí vamos lá. Ó. Uma empresa multinacional, né, sabe-se que 60% dos funcionários falam inglês. Certo? Dos funcionários da multifuncional, 60% dos funcionários falam inglês, 45% falam espanhol,
e 30% não falam inglês e nem espanhol. Aí, de cara, você já olha assim, ó, eu tenho os funcionários da empresa, tem que ser 100%, né? 100% é o todo, é o total de funcionários da empresa. Quando eu já somo esses três valores aqui, ó, 60%, mais 45%, né? Mais 30%, eu já vejo que eu já passei de 100%. Então, teoricamente, não faria sentido. Gente, como é que já passou de 100%? 100% é o máximo, é o total de funcionários. Porque o que acontece aqui, né? 60% fala inglês. Mas nada impede que ele fale outra língua também. Então, percebe que ele pode responder uma mesma pergunta e dar duas respostas. Por isso que quando soma essas porcentagens, passa de 100. Porque ele só fala que 60% fala inglês. Ele não disse, né, que 60% dos funcionários só falam inglês. Porque automaticamente está excluindo que ele não fala outra língua. E aí, se ele dissesse 45% falam só espanhol, aí estaria excluindo que ele fala outra língua. E aí, quando você juntasse esses dois, estava dando mais de 100%, não fazia sentido. Porque eles são conjuntos disjuntos, né, que a gente fala disjuntos, porque não tem interseção. Então, quando os conjuntos disjuntos que não tem interseção, quando eu somo eles, tem que dar 100%. E nesse caso, não está dando 100%. É porque os conjuntos não são disjuntos, é porque eles têm interseção, tem coisas em comum. Certo? Tem pessoas que responderam que falam inglês e espanhol. Então, essa resposta ela contou duas vezes, por isso que passou de 100%. Certo? E, além disso, né, 30% não falam inglês e nem espanhol. Então, novamente, né, eu tenho duas possibilidades, inglês e espanhol, né? Inglês e espanhol. Se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, ó, se exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol, é correto concluir que o número de funcionários dessa empresa, ou seja, quer saber quantos funcionários tem essa empresa, sabendo que 49 falam inglês e espanhol, certo? Então, como é que eu vou fazer aqui? Novamente, né, tu trabalha com dois conjuntos nesse caso, inglês e espanhol, né? Aqueles que falam inglês e espanhol. Ó, primeira informação que eu tenho, né? Eu sempre tento começar por aqueles que são excluídos, né? Aqueles que não, nesse caso, que não falam nem inglês nem espanhol. Quantas pessoas não falam nem inglês nem espanhol? Ele deu essa informação? Ele deu. Ele disse que 30% não falam inglês nem espanhol. 30% não falam inglês nem espanhol. E agora eu vou fazer um raciocínio parecido com o que acabaram de falar aí, ó. Ó, se eu juntar, vê agora que eu não vou fazer nem equação, vou fazer meio que de cabeça. Como fizeram, né? Eu fiz de um jeito, né? Que dá para primeiro eu acho a interseção, vai dar do mesmo jeito. Vou fazer de jeito diferente agora. Se eu juntar os outros três casos, né? Ó, as pessoas que só falam inglês, as pessoas que só falam espanhol e as pessoas que falam as duas línguas, se eu juntar esses três, tem que dar quanto? Se eu já tenho 30% aqui que não falam nenhuma das línguas, se eu juntar esses três, tem que dar 70%. Por que não o total de 100%? Então, o que está dentro do diagrama é 70% e o que está fora, 30%. Juntando os dois dá 100%. Certo? Então, os três aqui de dentro tem que dar 70%. Só que eu percebo o seguinte, ó, que 60% mais 45% é quanto? Né? Que são os que falam inglês, 60%. Mais os que falam espanhol, 45%. 60% mais 45% dá 105%. Só que eu não quero que dê 105%. Tem que dar quanto? Tem que dar 70%. Né? Os três juntos tem que dar 70%. E se eu junto a bola aí aqui com a bola do espanhol, quantos falam inglês mais os que falam espanhol, está dando 105%. Mas não é para dar, é para dar 70%. É porque justamente nesse 105% tem os casos repetidos, que são justamente aquelas pessoas que falam as duas línguas ao mesmo tempo. E aí você faz, né? 105. Eu não quero 105, eu quero 70. Então 105 eu tiro 70, dá 35. É porque 35% dos funcionários falam as duas línguas. Né? Quando você somou os que falam inglês, 60, mais os que falam espanhol, 45, deu 105. Só que era para dar 70 os dois, né? É porque tem casos repetidos. Aí 105 tirando 70, é 35 casos repetidos. É 35 que falam as duas línguas ao mesmo tempo. Então aqui, ó, eu tenho que 35% falam as duas línguas. E aí eu consigo concluir agora, né? Porque, ó, quantos falam inglês? 60%. 60% menos os 35% que, além de inglês, falam espanhol. 60 menos 35, 25%. 25% só falam inglês. Quantos falam espanhol? 45%. 45% que falam espanhol, menos os 35% que, além de espanhol, falam inglês, sobra 10%. Então, 10% só falam espanhol. Beleza? E aí, percebe agora quando você somar tudo, ó, 25 mais 35 mais 10 mais 30 dá 100. Porque, de fato, 25 mais 35 mais 10 dá 70.
e 70 com os 30 que não falam nenhuma das duas línguas dá os 100%. E aí você já deu o primeiro passo para finalizar a questão. E foi o primeiro passo aí. E aí agora, vou tirar essas informações extras que eu coloquei, já que eu completei meu diagrama. Aí o que eu venho agora? Tá feito o diagrama, né? Só estou apagando as informações para não ficar cheio. Aí aqui agora, ó, eu venho para cá, que foi o que foi comentado. Ó. Eu sei que 35%, né, dos funcionários falam as duas línguas. Só que na questão foi dito que exatamente 49 funcionários falam inglês e espanhol. Então, quer dizer que esses 35% aqui, ó, esses 35% equivale aos 49 funcionários. Se 35% equivale a 49 funcionários, 100% vai equivaler a quantos funcionários? Que é justamente a pergunta, o total de funcionários da empresa, ou seja, 100% dos funcionários. 35% é 49, 100% é quanto? X, quero descobrir. O que é isso aqui? Regra de 3, né? Multiplicação cruzada, né? Proporção nesse caso, precisa não aplicar a regra de 3. Né? Porque aplicar vai dar no mesmo, porque são diretamente proporcionais, né? Maior porcentagem, maior número de funcionários, então eu posso aplicar aqui a propriedade fundamental das proporções diretamente, né? Que seria a multiplicação cruzada, né? 35 vezes x e 100 vezes 49. Certo? Resolvendo aqui, ó, 100 vezes 49 dá quanto? Multiplicar por 100 é só acrescentar zero, né? No caso, 2 zeros. 49 com 2 zeros, 4.900. Só fiz trocar do lado aqui a igualdade. 35 vezes x, 35x. 35x igual a 4.900. X vai ser 4.900 dividido por 35. X vai ser 140. Então, 140, essa empresa tem um total de 140 funcionários. Desses 140 funcionários, 49, né? 35%, falam as duas línguas. E aí, se eu quisesse calcular agora quantos falam só inglês, eu calcularia. Quantos falam só espanhol, eu também calcularia. Quantos não falam nenhuma das duas línguas, eu também calcularia. Certo? Porque eu tenho, só basta eu ter uma porcentagem, eu acho qualquer outra, né? Eu sei que 35% é 49, eu posso achar agora qualquer porcentagem, por meio de uma regra de 3. Certo? Resolvi aqui, né, por regra de 3. Vamos fazer de outro jeito? A porcentagem, né? O cálculo eu já fiz aqui, do conjunto. 35% é 49. De outro jeito de pensar, que eu também mostrei a vocês, ó. 35% é 49. Vê o que eu vou fazer, ó. Se eu dividir tudo por 7, sem aplicar a regra de 3, se eu dividir tudo por 7, né? 35% vira 5% e 49 dividido por 7 dá 7, né? Ah, por que tu dividiu por 7? Porque eu transformei o 35 em 5. E agora eu consigo pegar o 5 e transformar em 100. Como é que eu transformo 5 em 100? Multiplicando por 20. Se eu multiplicar por 20, muito bem. 5 vezes 20 dá quanto? Dá 100. E 7 vezes 20? 140. Nenhuma resposta. Mas aí foi útil por quê? Porque eu achei 5%. Ó. Eu queria achar 5%. 5% é 7 pessoas. E aí agora vê. Eu já tinha achado que 35% é 49. Né? 35% é 49. 10%. Não, deixa eu ver a ordem aqui, não, pela ordem, né? 25%. 25% é 5% 5 vezes, né? 25% é 5% 5 vezes. Ou seja, é 5 vezes 7, 35. 10% é 5% 2 vezes. 2 vezes 7, 14. E 30% é 5% 6 vezes. 7 vezes 6, 42. Então, qual o total de funcionários da empresa? 35 mais 49 mais 14 mais 42. Que, obviamente, tem que dar o 140 que eu tinha achado antes. Certo? Então, a resposta lá, 140. Beleza? Tá dando para sair, né? Aí, deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. 3 conjuntos. Ó, feita uma pesquisa entre 100 alunos do ensino médio, né? Podia ser na escola de vocês, né? Acerca das disciplinas português, geografia e história. Certo? Português, geografia e história. Então, constatou-se que 65 gostam de português, 60 gostam de geografia, 50 gostam de história, 35 gostam de português e geografia, 30 gostam de geografia e história, 20 gostam de história e português,
e 10 gostam dessas 3 disciplinas. O número de alunos que não gosta de qualquer uma das 3. A pergunta agora é, quantos alunos não gostam de nenhuma das 3 disciplinas? Então, de novo, foi feita a pergunta, né? Aí vem, percebe que, pensa que é você, né? Então, te perguntando a preferência sobre 3 disciplinas. Aí você pode chegar e dizer se gosta de português, né? Aí você vai marcar. Você tem para marcar lá português, geografia e história. Você pode marcar só português, então você só gosta de português, né? Você pode marcar português e geografia, então você gosta de português e geografia. Você pode marcar português e história, você gosta de português e história. Você pode marcar só geografia e história, você só gosta de geografia e história. Você pode marcar as 3, você gosta das 3. Você pode marcar nenhuma, você não gosta de nenhuma. Então, vê quais são as respostas que tu pode ter, né? Tá vendo? Você pode ter vários tipos de respostas. Você pode gostar só de 2, você vai dizer quais das 2 você gosta. Você pode gostar só de 3, gostar das 3, você pode gostar só de uma, você pode gostar de nenhuma. Tá? Então, tem várias possibilidades para você responder. Agora, o fato disso aqui, ó, eu gosto, pegaram uma pessoa aleatória, e essa pessoa diz que gosta de português. O fato dela gostar de português não impede que ela goste de outras disciplinas. Agora, se pegar essa pessoa e disser que ela só gosta de português, automaticamente ela não gosta de geografia e história, porque ela só gosta de português. Agora, se eu digo, a pessoa gosta de português, nada impede que ela goste de outras disciplinas, certo? Só gosta de português, aí sim, só gosta de português, não gosta das outras. Então, esse só, esse apenas é que faz diferença. Então, você tem que ter atenção a essas palavras no texto. Só gosta de português, gosta apenas de português, né? Se tiver essa palavra, você se liga, certo? Então, bora lá. Então, feito agora, você percebe que são 3 conjuntos, né? Então, tem o conjunto das pessoas que gostam de português, as que gostam de geografia, as que gostam de história. Né? E, obviamente, as excluídas, né? Que as que não gostam de nenhuma das 3, que nesse caso é a pergunta. Então, ao invés agora de eu fazer 2 diagramas, eu tenho que fazer 3, né? O das pessoas que gostam do português. Então, atenção, como é que eu faço? Porque você sempre faz parecido. Eu fiz aqui com retângulos, mas pode ser com bola também. Fiz o português, aí fiz aqui o de geografia, né? Tem uma interseção com o português. E agora tem que fazer o de história de modo que tenha interseção com os 3, tem interseção com só com português e tenha só interseção com geografia. Então, tem que fazer assim. Certo? Se liga no comando no esquema, porque toda vez que você for fazer, você faz parecido, né? Com retângulo ou com bola. Primeiro português, depois desse caso, uma português de geografia, de modo que tenha uma interseção. Depois eu faço o terceiro, de modo que tenha uma parte com interseção com os 3, uma parte que só intersecta, nesse caso, o português, e uma parte que, nesse caso, só intersecta geografia. Aí eu formei o meu diagrama de Venn, certo? E aí, o que é que eu fazer? Tenho que preencher esse diagrama de Venn com as informações que tem no texto. Então, antes de ir, né? Aqui está o diagrama de Venn, então percebe que cada cor que eu coloquei aqui, né? Ele vai representar uma possível resposta, né? Se você fosse marcar lá a alternativa. Então, aqui eu tenho, ó, português, geografia e história. Certo? Essa parte de azul, ela equivale justamente às pessoas, né, que gostam das 3 disciplinas. Então, se por acaso você foi lá e respondeu que gosta das 3 disciplinas, você entraria aqui nessa parte azul. Que é aqui, quem respondeu que gosta das 3 está aqui dentro. Certo? Agora, nessa parte vermelha, tá aquelas pessoas que disseram que gostam apenas de português e geografia. Percebe que essa parte vermelha, ela faz parte só do conjunto de português e faz parte do conjunto de geografia. Agora, quando eu falo as pessoas que gostam de português e geografia, as pessoas que gostam de português e geografia têm 2 possibilidades. Gostam apenas de português e geografia e, além gostam de português, seria o vermelho com o azul. Apenas português e geografia, o vermelho. Além de português e geografia, também gosta de história, o azul. Certo? Esse amarelo seria o quê? Aqueles que gostam apenas de português e história. Mas se você juntar o amarelo com o azul, tem todos aqueles que gostam de português e história. E aí, todos que gostam de português e história são divididos em 2. Os que gostam apenas de português e história e aqueles que, além de gostar de português e história, também gostam de geografia. O rosa gostam apenas de geografia e história. Se eu pego o rosa com o azul, eu vou ter aqueles que gostam de geografia e história.
Só que aí dividido em dois. Os que gostam apenas de geografia e história e aqueles que, além de geografia e história, também gostam de português. Certo? E para encerrar aqui, ficou mais fácil. Os que gostam apenas de geografia, os que gostam apenas de português, né? E aqui os que gostam apenas de história. Então, você, se fosse responder essa pergunta, né? E, obviamente, tem aqueles que não gostam de nenhuma das três. Então, você se encaixaria em uma dessas situações, né? Então, eu tenho quantas situações possíveis? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se você fosse preencher, você poderia preencher de 8 maneiras diferentes. Ou você marcaria que gostava das três, ou você marcaria que não gostava de nenhuma. Ou você marcaria que gostava apenas de história, ou marcaria que gosta apenas de geografia, ou marcaria que gosta apenas de português, ou marcaria que gosta de duas. Quais das duas? Ou português e história, ou português e geografia, ou geografia e história. Certo? Mas aqui é só para você entender como é que se divide um diagrama com 3 conjuntos. Vamos voltar para a questão? Agora para a questão. Ó. O que eu faço? Eu sempre começo, né? Eu sempre estava começando pelos excluídos, né? Ou seja, nesse caso, pelas pessoas que não gostam de nenhuma das 3 disciplinas. Só que agora eu não vou começar por ele, porque é justamente a pergunta. Quantas pessoas não gostam de nenhuma das 3? É justamente a pergunta, então não tem como começar por ele. Né? Eu sei que é um valor desconhecido, então vou deixar X. Então eu parto do que para agora? Eu parto para a interseção, né? Dos 3. Eu sempre tento começar pela interseção maior, nesse caso a interseção dos 3. Esse pedaço aí destacado é justamente lá, no meu pedaço azul, a interseção dos 3. Aqueles que gostam das 3 disciplinas. Quantos gostam das 3 disciplinas? Quando eu leio o meu texto, 10 gostam das 3 disciplinas. 10. Beleza? Então já marquei meu primeiro aqui, ó, 10. 10 pessoas estão aqui dentro. Se você respondeu, quem marcou lá que gosta das 3, 10 pessoas, né, 10 elementos. Então aqui dentro teriam 10 elementos. Então 10 pessoas aqui. Agora eu vou partir para as interseções. Ó. Eu posso ir de trás para frente, tanto faz. Eu sei aqui que 20 gostam de história e português. Então, quem é que gosta de história e português? Aí eu vou para a minha interseção de história com português. Ó. Essa parte que eu destaquei agora, percebe que essa parte é justamente a interseção de quem gosta de história e português. Só que lembra que quem gosta de história e português tem 2 possibilidades. Ou só gosta de história e português, ou além de gostar de história e português, também gosta de geografia. Então, aqui dentro de história e português eu tenho que ter 20 pessoas. Só que dessas 20 que gostam de história e português, 10 também gostam de geografia. Então, 20 menos 10, sobra 10. E só gostam de história e português. Porque aqui ele falou que 20 gostam de história e português. Só que dessas 20, 10, além de história e português, também gostam de geografia. Então, sobraram 10 que só gostam de história e português. Então, já preenchi outra agora. E aí eu vou fazendo as interseções até acabar. Vou agora para essa interseção aqui. Ó. Que interseção é essa? História e geografia. Quantas pessoas gostam de história e geografia? 30. Só que dessas 30 que gostam de geografia e história, 10 também gostam de português. Então, sobra quanto? 30 menos 10, sobra 20. Essas 20 gostam apenas de geografia e história. Falta mais uma interseção. Qual é a interseção que está faltando? Essa daqui, que é aqueles que gostam de português e geografia. Quantos gostam de português e de geografia? 35, e apenas português e geografia 25. Exatamente. Dos 35 que gostam de português e geografia, 10 também gostam de história, né? Então sobram 25. 35 menos 10, 25. Esses 25 só gostam, ou seja, gostam apenas de português e geografia. Juntando com os 10 que, além de português e geografia, também gostam de história, dá os 35 que gostam de português e geografia. Certo? E aí, agora, para concluir, fica mais fácil, porque aqui eu venho para cá, ó, vou pegar todo o conjunto das pessoas que gostam de história. Quantas pessoas gostam de história? 50 gostam de história. Só que das 50 que gostam de história, já tem algumas respostas, né? Já tem quantas respostas? Já tem 40. Das 50 que gostam de história, 10 gostam das outras duas, 10 além de história, português, 20 além de história, geografia. Então, já tenho 40, 50 menos 40, 10. 10 só gostam de história. Certo? Dizer que gosta de história é uma coisa, que só gosta de história é outra. 10 só gostam de história, juntando tudo aqui, 50 gostam de história. Mas já impede que gostam de outras, né? Que gostam só de história é 10. Geografia. Quantas pessoas gostam de geografia? 65, né? 65. 20 mais 10, 30. 30 mais 25, 55. 55 gostam de geografia. Eita.
Quantos gostam de geografia? 60. Só que aqui eu já tenho 55. 60 menos 55, 60 que gostam de geografia, menos essa soma aqui que dá 55, sobra 5. 5 gostam apenas de geografia. Das 60 pessoas que gostam de geografia, apenas 5 só gostam de geografia. As outras 55 gostam de outras disciplinas também. E estão aqui distribuídas. E aí, por último, sobrou só as que gostam de português. São quantas pessoas? 65. Das 65 que gostam de português, eu já tenho quantas? Já tenho 10 mais 20, 40. 40 mais 10 mais 20, 20. 20 mais 25, 45. 65 em português tem que ter 65. Eu já tenho 45, né? 65 menos 45 dá 20. Das 65 pessoas que gostam de português, 20 só gostam de português. 25, além de português, gostam também de geografia, só de geografia. 10 gostam, além de português, também de geografia e história. E 20, além de português, também gostam de história. Né? Então, só gostam de português e história. E aqui o total, né, dá 65. 65 pessoas gostam de português. Certo? E aí o que acontece? Quando eu juntar todo mundo aqui, né, que gosta de pelo menos uma, todo mundo que está aqui dentro gosta de pelo menos uma das disciplinas. Se eu juntar todo mundo que gosta de pelo menos uma das disciplinas, mais as pessoas que não gostam de nenhuma, tem que dar quantos alunos? Tem que dar 100, né? 0, professor. E exatamente. Quantas pessoas gostam, né, de pelo menos uma? 100. Quantos alunos foram entrevistados? 100. Automaticamente, nenhum respondeu que não gosta de nenhuma das três. E aí seria a resposta a letra A. Certo? Porque quando você unir as pessoas que gostam de pelo menos uma das disciplinas com as pessoas que não gostam de nenhuma, tem que dar 100. Só que quando você uniu as pessoas que gostam de pelo menos uma, já deu 100. Então, automaticamente está dizendo que nenhuma respondeu que não gosta de nenhuma das disciplinas. Certo? Deu 0. Então, vamos dar uma pausa aqui de 5, 10 minutos e a gente volta para fazer mais um ou dois exemplos com conjuntos, né?